Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a esse curso de resolução de exercícios de cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos resolver um exercício que será provar que a área de um círculo de raio r é πr². E para isso nós vamos usar uma integral definida. Mas antes, os recados, deixa logo o seu curtir, não esquece de se inscrever no canal para que ele possa crescer e chegar a mais alunos, ajudando na formação de mais pessoas. Além disso, se você puder ajudar quem está lhe ajudando, compartilhe esse vídeo com o seu colega ou a sua colega que também está fazendo cálculo. Assim mais pessoas podem vir aqui aprender com a gente, tá certo? Vamos lá para a videoaula. Vejamos aqui nessa videoaula esse exercício que diz o seguinte: usando integral definida, prove que a área de um círculo de raio r é igual a πr². Você já sabe, né? Pausa a videoaula, tenta fazer o exercício e depois compara a sua resolução com a minha. Pausou? Tentou fazer? Olha lá, hein? Eu estou confiando que você está pausando para tentar. Se você não tentar, fica difícil de você aprender. Então vamos lá, olha só. Para a gente conseguir calcular uma área utilizando uma integral definida, a gente vai precisar de uma função, né? Porque a gente vai precisar ter o gráfico de uma função e vai pegar a área entre o gráfico dessa função e eixo x, né? É basicamente o que a gente faz. Como ele fala de um círculo, então, vamos começar aqui desenhando um círculo, né? No caso, eu vou desenhar a circunferência, né, que seria o contorno do círculo, né? O círculo seria essa região formada tanto por esse contorno, ou seja, todos os pontos que estão aqui nesse contorno, e todos os pontos aqui internos, né? Então, temos aqui nosso círculo. Aí, vamos tentar, mais ou menos representados, né? Vamos tentar aqui botar um sistema de eixos cartesianos, tá? Então, se esse círculo aqui tem raio R, então, aqui é R, aqui é R. Como aqui é um sistema de eixos cartesianos, né? Digamos que aqui seja o eixo x e digamos que aqui seja o eixo y, né? Então, aqui seria menos r, essa parte aqui, ó, e aqui seria menos r, tá? Bom, então está aqui organizado. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa curva aqui, ó, do primeiro quadrante, que é só esse pedacinho aqui, ó, essa curvinha aqui. Se a gente pegar essa curvinha aqui, né, que eu estou marcando aqui, e analisar isso aqui, tentar achar uma função que represente esse trecho aqui, né? A área compreendida entre essa curva e o eixo x vai me dar justamente o quê? Vai me dar 1/4 do círculo, né? Ou seja, a quarta parte desse círculo, né? E quem que vai ser essa curva? Bom, aí eu vou precisar do meu conhecimento lá de geometria analítica. Eu sei que uma circunferência de raio r e com centro na origem, ela tem a equação que é x² mais y² igual a r². Ou seja, todos os pontos x, y em cima da circunferência, lembrando que essa fronteira aqui é a circunferência, né? Obedecem a essa equação aqui. Vou isolar y aqui, olha só. Vou ficar y² é igual a r² menos x². Portanto, eu tenho que meu y vai ser igual a mais ou menos a raiz de r² menos x². Certo? Bom, olha só. Por que mais ou menos a raiz de r² menos x²? A parte positiva vai ser esse trecho aqui, ó, que está acima do eixo x. Essa parte aqui é que dá o seu y igual a mais a raiz de r² menos x². Essa parte aqui que está abaixo, essa curva aqui, ó, que está abaixo do eixo x, ela daria justamente y igual a menos a raiz de r² menos x². Como a gente quer essa parte aqui positiva, ó, a gente pode então tomar nossa função f de x como sendo a função raiz de r² menos x². Então, nós vamos querer calcular a integral, que é o seguinte, ó, a área que a gente procura ela é 4 vezes a integral de 0 até r dessa função aqui, ó, que seria... opa, pera lá, eu copiei errado. Vamos voltar. Ele apagou. Então, que seria, no caso, a nossa função f de x, ó, r² menos x² dx, tá? Isso aqui me dá a área do círculo. Multipliquei por 4 porque aqui eu peguei só a quarta parte, né? Quando eu faço de 0 até r, meu x variando de 0 até r. Então, peguei só a quarta parte, multipliquei por 4 para ter os 4 pedaços e formar o círculo inteiro, né? Então, essa é a integral que eu preciso resolver. Bom, essa integral aqui, ela vai ter um certo trabalho para resolver, porque a gente precisa utilizar uma substituição chamada uma substituição trigonométrica. Eu falei isso já em uma aula de cálculo. Se você não viu, vou deixar aqui nos cartões, deixar também nos links para você poder, na descrição, para você poder acessar. E funciona da seguinte maneira. Nós vamos tentar eliminar essa raiz aqui, certo? Para tentar eliminar essa raiz, teria que aparecer um termo aqui dentro elevado ao quadrado, tá? E sem essa subtração desse jeito aqui, porque da forma que está aqui, você não pode simplesmente pegar r² e tirar a raiz, menos x² e tirar a raiz, né? Essa propriedade não funciona, né? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui é o seguinte, ó, vamos dizer que o nosso x ele é igual a
R seno de θ. Isso vai ser interessante e você vai ver já já como que isso aqui vai fazer com que essa raiz aqui ela seja eliminada. Mas espera um pouquinho só, tenha paciência um pouco. Bom, se você chama que x é R seno de θ, a derivada desse primeiro membro aqui vai ser a derivada de x, que dá 1, né? E aí eu vou botar dx aqui, indicando que eu derivei em x. Desse lado, eu vou derivar aqui em relação a θ, vai ficar R é constante, não muda. A derivada do seno é o cosseno de θ, e aí vou botar dθ, indicando que eu derivei em relação a θ. Então, essas aqui são as substituições que eu fiz. As substituições que eu fiz, né? Vamos agora colocar isso aqui. Bom, mas para colocar isso aqui, ó, quem vai ser a nossa área, então? Vai ser 4 vezes a integral de... Não vai ser mais de 0 a r. Por quê? Porque de 0 a r é na variável x. Só que agora a variável da nossa integral vai ser θ. Então, o intervalo de integração tem que ser alterado. Para isso, ó, vamos fazer aqui no cantinho. Ó, digamos que x seja 0. Então, eu vou ter 0 igual a r seno de θ. Passando esse r para cá dividindo, eu vou ter 0 dividido por r igual a seno de θ. E, portanto, eu vou ter aqui, ó, eu já posso escrever no caso, né, que seno de θ é igual a 0, né? Só você ver, ó, 0 dividido por r dá 0. Aí, se eu coloco 0 igual a seno θ, é a mesma coisa de escrever que seno θ é igual a 0, né? E aí que vem agora o seguinte, qual é o ângulo aqui no primeiro quadrante que o seno dá 0? Bom, o ângulo no primeiro quadrante que o seno é 0, lembrando que o seno é medido aqui, ó, no eixo y, né? Então, se o ponto estiver em cima do eixo x, o seno ele é 0, né? Então, o ângulo que você vai ter é justamente o ângulo 0. Então, aqui eu estou precisando do seu conhecimento de trigonometria, né? O seno do ângulo 0, né, me dá igual ao valor 0, tá bom? Ok. Agora eu quero saber esse r, quando o x for r. Bom, então vamos fazer aqui, ó, no canto. Quando o x for r, vai ser r é igual a r seno de θ. Bom, então eu passo esse r dividindo, vai ficar r dividido por r igual a seno de θ. Então, o que nós vamos ter? R dividido por r vai dar 1. Então, aqui vai aparecer 1 é igual a seno de θ. Que eu posso escrever de maneira contrária, né? Ou seja, lendo agora da direita para a esquerda, seria seno de θ igual a 1, né? Então, é só uma questão de arrumação aqui. Porque aqui ficaria 1 igual a seno θ. Eu escrevi agora a mesma coisa, só que trocando a posição, né? Seno θ igual a 1. Bom, aí vem a pergunta. Qual é o ângulo no primeiro quadrante cujo seno dá 1? Esse ângulo é o de 90 graus. É quando está aqui, ó. Quando o ângulo é de 90 graus, o seno do nosso θ é 1. De novo, isso é um conhecimento lá de trigonometria. Então, ó, π sobre 2. Aliás, essa é a dificuldade dos alunos de cálculo. Eles, muitas vezes, não estão bem treinados lá na educação básica, com esses conceitos aqui básicos de trigonometria e outras funções, né? E aí tem dificuldade quando vem aqui no curso de cálculo. Por isso, inclusive, que eu fiz um curso de pré-cálculo, onde eu ensinei essas coisas todas. Então, dá uma olhada lá também que vale a pena. Então, bom, já fiz aqui a substituição do intervalo de integração, né? Considerando as contas aqui que a gente fez. E agora é fazer aqui dentro, ó. Vai ser, a integral aqui vai ser raiz de r ao quadrado, menos, no lugar de x, vai entrar agora r seno de θ. Isso aqui tudo ao quadrado. Ok. Agora aqui, ó, tem o dx, né? Que está aqui do lado de fora, ó. Dx, uma vez dx vai dar dx, né? Vou substituir, então, por r cosseno de θ dθ, certo? Eu botei aqui entre parênteses, lembrando aqui, ó, que está fora da raiz. Bom, então vamos arrumar isso aqui, né? Se eu subir um pouquinho minha tela aqui, ó. Vamos lá. Bom, então a nossa área ela vai ser 4 vezes a integral de 0 até π sobre 2 de... Aqui vai ficar r ao quadrado menos r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Por quê? Porque eu tenho um produto aqui elevado ao quadrado. Então, cada fator desse produto vai estar ao quadrado, né? Então, r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Esse menos está fora da potência 2. Muita gente erra isso aqui ó, e coloca mais aqui, achando o seguinte, se a potência é par, então fica positivo. Calma lá. Ficaria positivo se eu tivesse esse menos aqui dentro do parênteses. Ou seja, tivesse menos r seno θ, isso tudo ao quadrado. Mas não é o que tem aqui. O menos está fora. Tá vendo? Ó? Então, por isso que ficou o menos aqui fora também. Aqui eu vou só repetir, não tenho o que fazer, né? R cosseno de θ... Eita, ficou feio. Deixa eu voltar. R cosseno de θ dθ. Bom, olha o que vai acontecer aqui. O que a gente pode colocar de simplificação aqui? Então, vamos repetir, né? 4 vezes a integral de 0 até π sobre 2 de... Eu posso pegar esse r ao quadrado ó, e colocar em evidência. E vai ficar assim, ó. Bota a raiz aqui, vai ser r ao quadrado em evidência. R ao quadrado dividido por r ao quadrado dá 1. E r ao quadrado seno ao quadrado de θ dividido por r ao quadrado vai sobrar menos seno ao quadrado de θ. Beleza. E aqui, r cosseno de θ. Tá? Eu não vou mais colocar parênteses não. Vocês já entenderam que isso aqui está fora da raiz, né? Bom, o que eu vou fazer aqui agora?
Vamos continuar aqui, ó. Deixa eu subir mais aqui. Essa questão aqui é longa, tá? Bom, como é que vai ficar, né? Aqui nós vamos usar a identidade trigonométrica fundamental. O que a identidade trigonométrica fundamental diz para a gente? Ela diz para a gente o seguinte, que se eu tenho, né, vou separar aqui, se eu tenho o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo, me dá 1, tá? Então, eu posso arrumar isso aqui e dizer que cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o seno ao quadrado de θ. Tá? Eu passei esse seno ao quadrado de θ para o outro lado. Então, se você olhar esse termo aqui, ó, é o que tem aqui. Então, portanto, essa parte toda aqui é cosseno ao quadrado de θ. Né? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 4 vezes a integral de 0 até π sobre 2 de raiz de r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. E aqui embaixo, desculpa, aqui embaixo não, aqui fora vai ter r cosseno de θ dθ. O que vai acontecer aqui? Tá? Vai acontecer o seguinte. Eu tenho que aproveitar mais o espaço aqui, senão vai ficar muito ruim, né? 4 vezes a integral de 0 até π sobre 2 de... Olha só, a raiz de r ao quadrado vai dar r, tá? E a raiz de cosseno ao quadrado de θ vai dar cosseno ao quadrado de θ. Considerando que r é positivo, né? E que o cosseno do ângulo θ também vai estar positivo, se nosso θ for um ângulo aqui entre 0 e 90 graus, né? O cosseno L é positivo. Então, você vai poder simplificar aqui, ó, o que vai sobrar seria r e cosseno θ. Só que, lembra que ainda tem r e cosseno de θ lá de fora. Então, o que vai acontecer? Você vai ter r cosseno de θ que vai aparecer por causa do que saiu da raiz, e tinha também r cosseno de θ que estava aqui fora da raiz. Tá? Então, no final das contas, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer ó, igual a 4 vezes a integral de 0 até π sobre 2 de r ao quadrado, né, que é r vezes r, e cosseno ao quadrado de θ, dθ. Beleza? Então, aquela integral lá, inicial, né, que tinha aqui, ó, essa integral aqui inicial, ó, integral 4 vezes 0 até r de raiz de r quadrado menos x quadrado dx, ela se transformou agora, não tem mais radical, e ela se transformou nisso, ó, 4 vezes a integral de 0 até π sobre 2 de r quadrado, cosseno ao quadrado, dθ, beleza? E essa integral, ela é mais simples de resolver do que aquela outra, tá? E para resolver, a gente vai usar uma outra identidade trigonométrica aqui, ó. Lembra que eu falei que a dificuldade dos alunos é justamente essa revisão da educação básica? Pois é, essa parte de trigonometria, em teoria, né, é para a pessoa ter visto lá na educação básica. Às vezes a pessoa não viu, então não lembra mais. Então é importante estar aqui bem treinado. O que a gente vai fazer aqui para poder resolver isso? Olha só. Bom, eu sei que o cosseno de 2θ, tá, é a mesma coisa que o cosseno de θ mais θ, certo? Bom, eu também sei, deixa eu repetir aqui, que o cosseno da soma, né, é assim, cossa, né? Opa, ficou feio aqui, deixa eu voltar. Ó, cossa, não vai caber nessa linha, deixa eu botar mais para cá. Ó. Olha só, o cosseno de 2θ aqui vai ser o seguinte, vai ser cossa, sai, então seno θ, e se é cosseno, é com troca de sinal, então é mais vira menos, tá? Então, ou seja, eu tenho que o cosseno de 2θ, ele é igual ao cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ, tá? Como aqui eu tenho cosseno ao quadrado, né? Eu não tenho interesse de ter seno ao quadrado aqui, eu queria que ficasse tudo em função de cosseno ao quadrado. Então, eu vou pegar esse seno ao quadrado e vou substituir pelaquela mesma coisa que eu tinha feito, aliás, usando a identidade trigonométrica fundamental, eu vou substituir isso aqui pelo seguinte, ó, vai ficar cosseno de 2θ igual a cosseno ao quadrado de θ menos, aqui, 1 menos cosseno ao quadrado de θ, tá? Porque lembra da identidade trigonométrica fundamental? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, você isola o seno ao quadrado de θ nisso, fica isso. Então, no final, você vai ter que cosseno de 2θ é igual a... Ó, aqui vai aparecer menos vai dar mais. Então, vai aparecer 2 vezes o cosseno ao quadrado de θ e 1... Esse menos na frente vai ficar menos 1. Então, separando agora o cosseno ao quadrado de θ, vai ficar o quê? Ó? Menos 1 passa para cá, mais 1. Então, vai ficar cosseno de 2θ mais 1. E esse 2 que está multiplicando vai poder passar dividindo e vai poder escrever assim, então, ó, olha só, meio de cosseno de 2θ mais 1 é igual a cosseno ao quadrado de θ, certo? Então, você vai poder substituir essa expressão, cosseno ao quadrado de θ, por isso, ó, vai ficar assim, ó, 4 vezes a integral de 0 até π sobre 2 de r ao quadrado, né, que eu não fiz nada, e esse cosseno ao quadrado de θ vai ser meio de cosseno de 2θ mais 1, mais 1, tá? Dθ. Beleza.
É assim, vou botar colchete aqui. É assim que ficou a nossa integral. Vamos agora separar essa integral, tá? E vai ficar assim, ó. Vamos subir mais um pouco aqui. Quase ficando sem espaço lá, apareceu lá a parte do final. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer aqui agora, ó. Isso aqui vai ser o seguinte, tá? Isso é igual a 4 vezes, né? Aqui eu já vou colocar qual que vai ser o resultado, né? Veja bem, esse r ao quadrado meio, né, vezes meio, isso é constante. Como é constante, pode até sair da integral, tá? Então, isso aqui, ó, saindo da integral, apareceria 4 vezes r ao quadrado. Então, ó, 4 vezes r ao quadrado, né? E esse meio seria a mesma coisa que multiplicar 4 vezes 1, né? E dividir aqui por 2. Então, vai aparecer assim, ó, 4r ao quadrado sobre 2, tá? Então, o que eu fiz aqui foi pegar esse termo e colocar fora da integral. Tinha esse 4 na frente, então ficou assim multiplicando. E aqui agora vai ficar o seguinte, ó, meio do cosseno aliás, não, meio mais não, né? Eu já voltei para lá, desculpa. Eu estou agora me considerando só nessa parte aqui, ó, que eu vou fazer a integral. Vamos lá. A integral de 1, né, é fácil. Qual é a função, ou a expressão que derivando vai dar 1? Se a variável aqui é θ, né, vai ser θ. Então, se deriva θ, dá 1. Beleza. E qual vai ser a expressão que derivando vai dar cosseno de θ? Ou melhor, cosseno de 2θ. Vai ser o seguinte, vai ser a derivada do cosseno, a função que derivando dá o cosseno, na verdade, né, é o seno. Então, vai aparecer seno de 2θ, certo? Aqui eu tinha um mais aqui para lá. Então, seno, a derivada do seno é o cosseno. Só que como aqui tem esse 2θ, né? Se eu fosse fazer a derivada disso, vou fazer aqui no cantinho, ó, apareceria a regra da cadeia, né? Então, ó, se eu tenho o seno de 2θ e vou derivar, pela regra da cadeia, funciona assim. Derive a de fora, conserve a de dentro, depois derive a de dentro. Então, ó, vai aparecer isso aqui, ó. Então, aqui, quando eu derivar 2θ, vai dar 2, né? Porque aqui é como se fosse 2 elevado a 1. Então, 1 desce para cá, vai ficar 2 vezes 1. Vai aparecer 1 menos 1, que é 0, né? E vai dar 1 aqui, que é θ elevado a 0. Então, a derivada de 2θ é 2. Então, aqui ficaria o seguinte, 2 vezes o cosseno de 2θ. Ou seja, se eu derivo o seno de 2θ, o que me aparece é 2 vezes cosseno de 2θ, certo? Só que aqui, o que eu tenho, não tenho 2 aqui, tá vendo? Então, se eu pego esse termo e derivo, aparece 2 cosseno de θ. Para ficar apenas cosseno de 2θ, o que eu faço? Eu divido por 2. Ó. Então, essa parte aqui vai aparecer dividido por 2, justamente para quando você derivar esse termo de cima, aparecer o 2 aqui, e você simplificar com o de baixo, e aí voltar a ser o cosseno de 2θ, certo? Então, isso foi o que resolveu aqui. E isso aqui a gente vai avaliar em 0 e vai avaliar em π sobre 2, certo? Então, está quase acabando aqui. Vamos lá, vamos aqui, ó. Então, aqui, ó, dividindo, né? 4 por 2 vai dar 2, então 2r ao quadrado, né? Agora, vamos avaliar isso daqui vai ter que avaliar em π sobre 2, certo? Então, vamos colocar aqui, eu acho que vou precisar colocar chaves, certo? Vou tentar separar aqui, ó. Depois eu vejo se não confunde as nossas continhas, né? O que vai aparecer, ó? Vai ser, vamos botar assim, né? Seno de 2 vezes π sobre 2, ok? Dividido por 2, mais π sobre 2, certo? Que eu peguei aqui, ó, substituir, né? No lugar de θ, coloquei π sobre 2, tá certo? Beleza. Isso aqui tudo menos, né? Não coube aqui nessa linha, vou botar aqui, ó. Menos, agora isso aqui tudo avaliado em 0. Então, vai ser seno de 2 vezes 0 dividido por 2 mais 0. E fecho a chave aqui. Então, tenho isso aqui para resolver, tá? Bom, será que eu consigo subir só mais um pouco aqui? Não, já começa a aparecer ali. Vamos tentar aqui agora. Olha só. Aqui dá 0, né? Beleza? Quanto é que dá aqui? 2 vezes 0 é 0. E o seno de 0? Bom, o seno de 0 é 0, né? Se eu pego o ângulo 0, faço o seno disso e dá 0. Tá. Agora aqui vai ser o seguinte. Seno de 2 vezes π sobre 2. π sobre 2 ó, vai simplificar. Esse 2 com esse 2 vai ficar apenas π. Então, é seno de π. Quanto é o seno de π? Bom, o seno de π é 0, tá? Então, vou até colocar aqui, ó, rapidinho para você, ó, o círculo trigonométrico, né? Finge que está aqui bonitinho. Aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, e aqui é 3π sobre 2. E aí, você faz uma volta completa e chega aqui no 2π, né? Então, 2π e 0 está no mesmo lugar. Bom, então, se você analisa aqui, ó, o nosso ângulo π, certo? Ele está aqui. Quem é o valor do seno? Como o seno é medido no eixo y, e aqui esse ponto está em cima do eixo x,
Então é porque é zero o valor, né? No eixo Y daquele ponto. Então o seno é zero. Então essa parte aqui fica zero, né? Aqui também é zero. Essa parte aqui, eu já expliquei, então, seno de π vai ficar zero também. Então vai ser 0 dividido por 2. Ó. Então essa parte aqui ó, deu 0. 0 dividido por 2 vai dar 0. Sobrou simplesmente só esse π sobre 2, tá? Então o que vai ter aqui? Ó? Vai ter esse 2r ao... Opa, eu botei 2π. Vai ter esse 2r ao quadrado, certo? Vezes aquele π. Esse meu r quadrado está parecendo um π. Ó, 2 vezes r ao quadrado. E aqui vai aparecer esse π sobre 2. Ó. Todos os outros termos, eles foram zero, né? Então, depois vai simplificar aqui, ó. O que sobra? Sobra justamente o nosso, eu posso escrever assim, né? πr ao quadrado. Que isso aqui era justamente o que a gente queria provar. Que a área de um círculo de raio r é πr ao quadrado. Belezinha? Aí, claro, se você tiver uma unidade de medida como centímetro, vai ser centímetro quadrado. Se tiver metro, vai ser metro quadrado. Então, a gente pode generalizar aqui e falar UA, unidade de área, tá? Então, a resposta seria essa. Belezinha? Então, bom, esse exercício ele é bastante longo, envolve muita trigonometria, né? Muitas relações trigonométricas, isso pega bastante os alunos. Se você teve dificuldade disso daqui, é normal acontecer. Deixa aí na seção de comentários, pergunta o que você precisar, tá? E se você conseguir fazer isso aqui todos os passos, né, e sem ter dúvida, então realmente você está bem treinado, tá? Porque aqui usou bastante do conhecimento de trigonometria, tá certo? Se você não conseguiu, paciência, vamos estudar, porque só estudando que a gente consegue ir para frente, tá certo? E então, o que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Não esquece também de resolver o exercício que está aparecendo aqui na nossa tela para você poder treinar e a gente pode conversar sobre ele também na seção de comentários. Não esquece de deixar o seu curtir, inscrever-se no canal e eu vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!